Olá, meus alunos do nono ano, espero que vocês estejam bem. Aqui estamos nós novamente para fazer mais uma correção de uma atividade muito importante e confesso, tem um apreço maior por conta das visibilidades, das várias versões, por conta de ser uma guerra que a gente tem que ver de vários ângulos e vocês também precisam ver de vários ângulos. A história ela é contada de várias formas, né? É muito maliciosa essa nossa história. Na verdade, a história da Segunda Guerra Mundial é uma história viva. Ela se mexe, ela se movimenta. Por vários anos a Inglaterra contou essa história, depois a Rússia, a União Soviética contou essa história, os Estados Unidos contou essa história, a Alemanha contou essa história. Cada história contada de uma forma. Gente, e é muito interessante quando a gente vai analisar os fatos. E vamos aos fatos então. Correção então da semana número 2 da nossa atividade de história. Vamos lá, gente. O tema é justamente esse. Basicamente, a correção vai ser falada só nessa ficha, né, gente? Porque a outra atividade é sobre uma produção que vocês vão fazer, né? Uma matéria que vocês vão fazer. Mas, enfim, essa ficha aqui, vamos ver o que está pedindo. No momento de organizar os estudos, é muito importante saber registrar as principais ideias, conceitos importantes e outras informações que poderão auxiliar no aprofundamento do tema. Uma dessas formas é a produção de fichas ou mapas mentais. Vocês sabem que eu trabalho muito com mapas mentais. Eu acho muito importante que a gente consiga, então, identificar os fatos, lembrando da construção do mapa, né? No sentido anti-horário, que é muito mais fácil pra gente ver. Lembram das aulas de história? Justamente isso. Monte uma ficha sobre a Segunda Guerra Mundial. Seguindo os passos a seguir, você poderá optar também ou montar um mapa mental sobre este período. Use a ficha abaixo como modelo. Gente, uma ficha da Segunda Guerra Mundial, e é aqui que nós vamos nos basear a correção de quase toda a atividade. Vamos lá! Quando ocorrer a Segunda Guerra Mundial? Ela aconteceu de 1939 a 1945. Muitos historiadores costumam ligar, né, a Primeira e a Segunda Guerra, não estão errados. Mas como é mais fácil a gente fazer uma divisão do tempo histórico, né? Então sim, de 1939 a 45. Nós temos aí os porquês, né? Ali nós vamos falar das principais motivações. Mas vamos lá. Onde ocorreu, gente, a Segunda Guerra Mundial, o nome mundial, ele não se dá à toa, né? Quer dizer que tem aí grande parcela do mundo participando dessa guerra. Onde essa guerra aconteceu? A princípio, ela vai acontecer na sua totalidade na Europa. Mas quando os japoneses atacam a base militar dos Estados Unidos lá no Havaí, né, a base de Pearl Harbor, ela se transforma em uma guerra mundial. Pois nesse período nós já temos a invasão da África, tá? E nesse período nós já temos também a briga pela Ásia. Então, ela vai se transformar em uma guerra mundial por envolver grande parcela do mundo. Mas, a princípio, as primeiras batalhas, as primeiras movimentações acontecem na Europa. Ok? Vamos lá. Principais motivações. Aí tem muita coisa para conversar. Muita coisa para conversar. Vamos começar do início. Uma das principais motivações foi, então, a ascensão dos ideais dos partidos totalitários, né? Primeiro lá na Itália, com Benito Mussolini, né, o fascismo. Depois na Alemanha, com Adolf Hitler, o nazismo. Depois o fascismo espanhol, e depois com o Franco. E depois o fascismo português, com o Salazar. Esses quatro aí foram os grandes pontapés para a gente ter um ideal para entrar num conflito. Mas a motivação para a Segunda Guerra Mundial acontecer, ela vai caminhar desde a década de 20, tá? O mundo vai ficar ali na pressão. Nós vamos ter aí a crise de 29, que é uma motivação também. Países como a Alemanha e a Itália vão culpar os Estados Unidos pela miséria do mundo, e essa vai ser uma grande motivação. Mas quando Adolf Hitler entra como principal político
principal primeiro-ministro, né, a fim de transformar economicamente a Alemanha, aí nós vamos ter aí uma grande motivação política em fazer uma guerra. Até porque Hitler queria reivindicar alguns territórios perdidos lá na Primeira Guerra Mundial, tá? Territórios como Sudetos, depois a Alsácia-Lorena e parte da Polônia, né? Esses territórios vão ser reivindicados, inclusive vão ter algumas convenções, reuniões importantes antes da Primeira Guerra Mundial, em 1938, quando representantes da Inglaterra e da França vão discutir a anexação desses territórios aí para a Alemanha. E, inclusive, Inglaterra e França vão se colocar favoráveis, mas não satisfeito, então Adolf Hitler decide invadir a Polônia em 1939. Então, esse é o maior motivo da guerra, né? Mas, em 1939, Adolf Hitler já estava promovendo o Holocausto, que é o extermínio de judeus. Então, gente, percebam que tem várias pecinhas nesse quebra-cabeça que a gente pode falar, poxa, isso é uma motivação. Ah, isso também pode ser uma motivação. Mas o estopim da guerra, o começo da guerra é quando a Alemanha resolve invadir a Polônia, tá? E alegando que os poloneses eram uma raça inferior, que precisavam ser destruídos, e aí a Inglaterra e a França decretam guerra contra a Alemanha. Esse é o principal estopim. Agora os motivos são vários, ok? Vamos lá. E quais são essas alianças? Porque em uma guerra é necessário que hajam alianças. Quais são essas alianças? Nós vamos ter aí dois blocos. Nós vamos ter o eixo e vamos ter os aliados, tá? Primeiro vamos começar com o eixo. O eixo é formado por três países com ideais bem parecidos, tá? Primeiro, a Alemanha, governada aí por Adolf Hitler. Segundo, a Itália, com o líder Benito Mussolini. E terceiro, o Japão, com o primeiro-ministro Hideki Tojo. Os três queriam aí aumentar o território. No caso da Itália, o ideal fascista permitia que fizesse de casamento ali com o nazismo. No caso do Japão, o Japão reivindicava o território da Manchúria, né? Próximo ali à China, Então, todos tinham objetivos. Mas o Japão é uma estratégia muito bem usada, pois os japoneses foram os responsáveis pelo ataque lá de Pearl Harbor, né? Por estar mais próximo e favorecer aí na Guerra do Pacífico. Muita gente pensa que a Segunda Guerra Mundial ela teve somente na Europa, foi como eu disse, onde aconteceu, né? Mas não, a guerra no mar, a guerra no Pacífico entre Japão e Estados Unidos foi uma guerra muito complicada e por pouco os japoneses não ganham essa guerra. Olha, por pouco. Mas vamos lá. A aliança, então, temos o eixo com a Alemanha, Alemanha, Itália e Japão, e do outro lado os aliados, que vão começar com a Inglaterra, a França e a União Soviética. Vamos ter uma aliança aí nada comum, né? Entre países liberais ou países capitalistas do lado da União Soviética, né? Comunista e tudo mais. E depois os Estados Unidos vai entrar na guerra do lado dos aliados, né? E essa entrada dos Estados Unidos vai ser primordial para a vitória dos aliados. Vamos lá. Quais são os principais acontecimentos? Gente, esse aí também tem muita coisa, tá? Eu já vi várias questões aí que vocês colocaram 2 ou 3 acontecimentos e vocês estão por fora. Nós temos aí muitos acontecimentos, né? Desde 1939, que é a invasão da Polônia. Depois nós temos a Blitzkrieg, que é a tomada de Adolf Hitler, né? De quase toda a Europa. Depois nós temos a invasão da França, a Alemanha invadindo a França, muito importante, a última e grande vitória de Adolf Hitler. Tem até uma foto famosíssima de Hitler na frente da Torre Eiffel. Depois nós temos o cerco a Stalingrado, que foi o maior erro que o Hitler cometeu nessa guerra. O cerco a Stalingrado. Depois nós temos o dia D, que é a invasão dos aliados lá na Normandia, muito importante, porque aí em 44, né, 6 de julho de 44, começa aí uma virada de jogo, pois a Inglaterra e os Estados Unidos invadem pelo norte da França a Normandia, enquanto os Estados Unidos e Canadá e Brasil invadem a Itália por baixo, ali estão num processo ali de invasão para poder fechar e se encontrar
em Berlim, tá? Mas todos esses acontecimentos, né, nós vamos ter também do meio da Segunda Guerra Mundial, o próprio Holocausto já está acontecendo, né, que é o extermínio de judeus, comunistas, rivais políticos que o Hitler começa a fazer em campos de concentração como Auschwitz e Mauthausen, enfim. Muitos acontecimentos, tá, gente? Não são 2 ou 3. Nós falamos aqui pelo menos 6 acontecimentos importantes. E, logicamente, nós não podemos esquecer de 2 deles que aconteceram ali mais pro finalzinho, para que os Estados Unidos pudessem entrar na guerra, que foi Pearl Harbor, né? O ataque à base americana lá no Havaí, a base de Pearl Harbor, pelos japoneses. E, por último, as 2 bombas atômicas, né? Little Boy, em Hiroshima e Nagasaki. Talvez a que foi o principal símbolo do fim dessa Segunda Guerra Mundial, né? A destruição em massa da cidade de Hiroshima e Nagasaki. Era para ter uma terceira bomba, tá? Que era para ir Tóquio, mas os japoneses assinaram então a rendição e desistência da guerra. Continuando, consequências da guerra. Poxa, consequências da guerra é que tivemos aí quase 50 milhões de mortos, quase 40 milhões de feridos. Nós tivemos aí os Estados Unidos surgindo como maior potência mundial, né? Quer dizer, já eram, mas aí eles ganham um posto muito grande. Nós vamos ter também as principais consequências da guerra foi a divisão do mundo entre socialismo e capitalismo com o Muro de Berlim, e aí a briga, né, chamada de uma briga que nunca aconteceu, que foi a instituição da Guerra Fria. Nós vamos ter a criação da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, para cuidar, na verdade, dos países arrasados por guerras civis ou qualquer outra coisa, para que não acontecesse mais coisas que aconteceram entre a Primeira e a Segunda Guerra. Essas são as principais consequências da Segunda Guerra Mundial. E ali temos outras informações importantes. Vamos falar, logicamente, da entrada do Brasil, né? A ajuda que o Brasil deu nessa guerra é muito importante, né? Nós servimos aí com pouco mais de 300 soldados ou 400 soldados, agora minha memória falhou. Nós vamos ter essa atividade, é a próxima atividade, na verdade, nós vamos falar melhor disso, tá? Muita gente muita gente não sabe, mas aqui da América quem serviu foi Brasil, os Estados Unidos e o Canadá. Outros países serviram como bases militares, sim, mas enfim, é muito importante que a gente saiba os vários pontos de vista, como por exemplo, quais foram os vencedores da guerra. Muita pouca gente sabe, mas Berlim foi dividida aí pelo menos em 4 partes para ser repartido, né? Nós chamamos de Tratado de Potsdam. Os Estados Unidos receberam uma parte, a França recebeu uma pequena parte, a Inglaterra recebeu uma pequena parte, a União Soviética recebeu uma pequena parte, né? E essas são informações importantes. E depois começa aí o que nós chamamos de Guerra Fria, ok? Bom, gente, eu falei rápido, né? Então, para você tem que ir pausando, vai corrigindo, enfim. Mas a nossa ficha está montada, ok? Vamos continuando. Foi o que eu disse. Aqui nós temos aí uma manchete de jornal, trazendo no seu título aqui, ó, aviadores brasileiros bombardeando a Alemanha. E aqui está pedindo para que vocês façam as suas manchetes de jornal. Espero que já tenham feito, né, as suas reportagens com base aí nos acontecimentos, mas na verdade vocês vão pegar uma só informação, um só acontecimento e vão seguir o roteiro, como escolha do título do texto, a fonte, né, que vai ser usada, a manchete, o que vocês vão apresentar, né, como tema, enfim, vocês vão aí seguir o relatório para fazer um belíssimo roteiro de reportagem para a aula de história, ok? Bom, por hoje a correção é só. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido acima de tudo. E qualquer dúvida, por favor, me chamem. Até a próxima, gente. Fica na paz.